8h09, estamos recebendo nosso convidado de hoje, ele que também é professor e secretário de Administração e Finanças de Indaial, Silvio César da Silva. Bom dia, Silvio, tudo bem? Bom dia, Caio Ribeiro, bom dia, Rony, e um bom dia especial a você, ouvinte amigo da Rádio Clube de Indaial. Muito bem, Rony, o nosso assunto, o principal assunto que nós fizemos o convite para o Silvio foi para tratar sobre uma premiação que Indaial recebeu, Rony. Exatamente, Caio. É premiada pelo projeto inovador durante o segundo Fórum de Cidades Digitais, isso, Silvio? Isso mesmo, Rony. A segunda edição do Fórum Cidades Digitais, ele ocorreu semana passada na cidade de Brusque. É um evento onde vários fornecedores ou prestadores de serviço ligados à inovação tecnológica apresentam seus produtos, e intercalado a essas palestras são apresentados normalmente pelos prefeitos das cidades vencedoras do prêmio, casos de sucesso já implementados aqui na região. Então, só citando alguns prefeitos que apresentaram lá, foi o prefeito de Blumenau, o prefeito de Brusque e o prefeito de Pomerode. E Indaial se destacou basicamente pelo quê? O que teve? O que fez Indaial ganhar esse prêmio? O projeto que foi premiado foi o projeto de monitoramento eletrônico. Vou resumir ele aqui basicamente como é que ele foi constituído. Nós percebemos logo após o término do certame licitatório, onde a empresa vencedora, a Work Connect, representada com bastante empenho aqui pelo senhor Giovanni, a gente começou uma tratativa muito interessante entre essa empresa e alguns órgãos envolvidos da prefeitura, como por exemplo o pessoal da tecnologia de informação, o pessoal do obras e o pessoal do patrimônio. Então ali a gente percebeu uma sinergia muito positiva em relação à implantação desse projeto. E o projeto foi bastante ousado, porque nós montamos uma central de monitoramento que foi instalado dentro da própria prefeitura, e essa central recebe imagens e acaba armazenando essas imagens de 162 câmeras de alta definição de imagem. Essas 162 câmeras estão espalhadas em 17 órgãos públicos ou espaços públicos, como por exemplo, a própria prefeitura, todas as secretarias, algumas escolas, alguns postos de saúde e a Ponte Pênsil. E o Parque Jorge Hart também, eu acho, né? Parque Jorge Hart todo monitorado. Junto com esse projeto, nós colocamos uma câmera para fazer a imagem da régua de medição do rio Itajaí-Açu. Então foi um projeto bastante amplo, e que esse prêmio, vamos dizer assim, foi a coroação, ou pelo menos a parte mais visível de um trabalho que se iniciou no ano passado, e nós concluímos agora faz uns 3 ou 4 meses. E era algo bastante solicitado, né? Porque principalmente no Parque Jorge Hart se pedia muito, né? Ou pelo menos câmeras para ter esse acompanhamento, porque às vezes tinha vandalismo, né? Enfim, muitas coisas acontecendo ali no Jorge Hart, e a câmera já era do pessoal da região e de quem frequenta o parque também, já era um pedido bem antigo, né? Isso mesmo, Rony. O parque, pelos eventos que vem acontecendo ali, eventos muito grandes, com um público bastante expressivo, ele estava carente dessa segurança, né? Porque você traz segurança para quem está no evento, traz segurança para o organizador do evento e para a própria prefeitura, que acaba sendo conivente com algumas coisas. Muito bem, desculpa, pode concluir. Só complementando o que eu acabei lembrando aqui, o próprio Sérgio Luiz Peters, ele foi contemplado com o projeto e que possibilitou a transmissão ao vivo através de várias câmeras que estão dentro do próprio pavilhão. Que bacana, isso foi importantíssimo, já no torneio de verão, acho, né? Já no torneio de verão. Exatamente, o torneio de verão fez o maior sucesso, essas câmeras que o pessoal acessava o site, acessava a câmera também. Exato. Agora, Silvio, são mais de 160 câmeras ao todo, né? Isso mesmo. Isso é um trabalho com que tipo de recurso? Esse projeto foi apresentado para o prefeito André Moser. Ele foi implantado com recurso próprio, e a gente pode aqui, arredondando valores, falar em torno de R$250 mil, tá? Só para vocês terem uma ideia, no projeto apresentado, o retorno sobre esse investimento, ele vai se dar em 10 meses. 10 meses o projeto está pago. Ele contempla em quanto por cento da cidade agora sendo vigiada? Dentro dos órgãos públicos, a gente já tem uma operação aí acima de 60%. De 60%. Exatamente. Então, até mesmo o próprio diagnóstico feito lá no início, quando nós começamos a pensar no projeto, né? Esse trabalho foi muito minucioso, feito pelo pessoal do patrimônio, o Alexandre, o pessoal da tecnologia de informação, o Rodrigo, e pelo nosso técnico de segurança do trabalho, o Marcos. Então, eles foram a campo, realmente, e mapear quais são os locais que nós
precisaríamos estar contemplando nessa primeira etapa aí, e a gente percebe que a escolha e o diagnóstico foi acertado. Pensava-se já nesse prêmio quando fizeram o projeto, ou o projeto foi feito primeiramente simplesmente para monitoramento? Nós não fizemos o projeto visualizando o prêmio, tanto que foi uma surpresa para a gente. Não é feito inscrição para participar desse congresso. Os próprios organizadores é que fazem essa pesquisa junto aos municípios, e não foi uma... Dentro do plano de governo ele estava contemplado esse monitoramento, então foi uma execução dentro do plano de governo. Existe agora a intenção de concluir, chegar perto dos 100% nesse trabalho, Silvio? O anseio é grande, só que, claro, a gente sempre tem que dar um passo de cada vez, né? Existem outros projetos, né? Eu até gostaria de aqui elencar alguns, também voltados para a tecnologia de informação, que vão trazer um benefício muito grande para os servidores e de um modo geral para a própria população de Indaial. Um projeto que já está bem encaminhado é o projeto de interconexão. O que é esse projeto? São 88 órgãos públicos interligados por fibra ótica, tá? Então, isso vai possibilitar melhorar o sistema que o servidor trabalha, que no nosso caso é o sistema da IPM, facilitar toda essa tramitação de informação, por exemplo, o agendamento médico, que volta e meia existe problema com isso. Ora a internet cai, o sinal está fraco, enfim, você fazendo esse cinturão, fazendo esse elo entre todos esses órgãos do município, você vai ter uma melhoria tanto para o servidor quanto para o munícipe, tá? Esse é um projeto que pretendemos implementar até o final do ano, também através de processo licitatório que acaba demorando um pouco mais a implementação. Um outro projeto que ainda está na fase de orçamentos é a telefonia digital, né? Hoje a prefeitura possui 3 centrais telefônicas, 2 delas bastante antigas, e objetivando também a redução de custos em relação à telefonia. É um outro projeto que já está em andamento. Essa questão da interligação ali que você falou pela fibra ótica melhoraria de certa forma até aqui o sistema de saúde, que muitos falam às vezes no SAIS, não consegui marcar, tô esperando que caiu o sistema, isso vai melhorar, Exatamente. De certa forma vai corrigir esse problema também? Exatamente, Rony, porque hoje nós como usuários de internet, a gente percebe com frequência problemas em relação ao sinal, né? Às vezes o sinal cai, está muito fraco, a internet está lenta, e quando você contrata essa fibra ótica para utilizar, você tem um atendimento muito melhorado, você tem um sinal mais forte, você tem uma constância nesse sinal. E essa questão das câmeras que a gente falou ali, que vocês ganharam os prêmios, são 162 câmeras. Aí só para trazer pro pessoal os locais aqui que tem: prédio da Prefeitura de Indaial no centro, garagem e oficina Secretaria de Obras, Parque Municipal Jorge Hart, Cemitério Municipal do Bairro Nações, Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente, na rodoviária, muito importante ter câmera lá também, Escola Básica Municipal Mário Bonessi, Colégio Municipal, complexo onde são localizadas Secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde e Educação, Fundação Municipal de Esporte, Centro de Convivência PAMI, Sérgio Peters, Ponte Penso do Var, Secretaria de Agricultura e a Fundação Indaialense de Cultura, são aí os locais que receberam essa instalação dessas câmeras. E como é que funciona essa central de monitoramento? Fica dentro da prefeitura? É 24 horas? Pessoal, como é que é feito esse acompanhamento? Rony, ela fica dentro da prefeitura, junto com o setor de informática, onde a gente tem o nosso servidor. São 6 TVs que ficam projetando essas imagens, né? A princípio pensávamos em manter um servidor ali fazendo esse monitoramento, só que isso é um serviço extremamente técnico. Não adianta você botar qualquer um de nós lá para assistir, que a gente não vai conseguir visualizar alguma coisa de estranho de forma preventiva, porque são muitas imagens. Então, 162 câmeras, né? É muita coisa. Então, na verdade, hoje elas ficam sendo projetadas ali. No período noturno existe um certo acompanhamento pessoal ali, mas não existe hoje uma pessoa diretamente acompanhando. O que se utiliza? Utiliza da imagem para fazer alguma investigação ou para comprovar alguma coisa. A forma preventiva de imagens é algo bastante complexo, que hoje a gente percebe que somente ou uma empresa
terceirizada, especialista nesse setor, ou a própria Polícia Militar ou a Polícia Civil tem essa expertise para conseguir fazer um trabalho de forma preventiva. Essa questão da captação de imagem, já teve algum caso que foi utilizado as câmeras em algum local? Já teve, Rony, já teve pequenos furtos, né? Por exemplo, na FIC, alguns casos de vandalismo também na Fundação Cultural de Indaial, e nós tivemos um caso bastante peculiar, provavelmente foi notificado aqui por vocês também, de um adolescente de Indaial que sumiu de casa, os pais desesperados e tal. Graças a Deus depois eles encontraram o menino, acho que em Balneário Camboriú, e a imagem que lá da rodoviária que pegou o menino embarcando eram dessas câmeras. Então a gente percebe o quanto isso é importante, né? Logicamente existe uma preocupação nossa em relação à utilização dessas imagens, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, a pessoa que tem acesso a algumas imagens do seu setor é o secretário da pasta. Ele assina um termo de responsabilidade da utilização dessas imagens, certo? E se ele quiser que algum outro servidor tenha acesso às imagens, esse servidor também vai ter que assinar esse termo de responsabilidade, porque é algo bastante delicado, né? Mesmo que você vamos pegar um órgão público, por exemplo, a prefeitura, você está monitorando toda a área periférica da prefeitura e os principais corredores. As câmeras não estão instaladas para monitorar as pessoas, e sim o patrimônio. Porém, quando você está filmando uma rodoviária, por exemplo, você pega muitas coisas ali que acontecem nos corredores da rodoviária. Então, existe uma preocupação nossa no correta utilização dessas imagens. Muitas pessoas perguntam ou vão lá na prefeitura: eu posso ter acesso à imagem de tal câmera, por exemplo, a da Ponte Pênsil? O que é a nossa orientação? Que essa pessoa abra um boletim de ocorrência e que venha com esse boletim de ocorrência até a prefeitura solicitando via ouvidoria as imagens, porque senão você começa a ter outros interesses envolvidos em relação à utilização de imagens e a responsabilidade é nossa. No caso, então, seria aplicado para quem de repente sofreu um assalto, perdeu algum documento, estava na rodoviária, lembro de ter colocado a carteira, perdi. Isso. Aí ali pode estar fazendo, com um boletim de ocorrência, pode estar fazendo essa solicitação. Exatamente. Muito bem. Em Capinzal, há um tempo atrás, um rapaz achou um pacote com R$5.000 dentro. R$5.000 dentro. Ele não devolveu o pacote. Porém, quando a pessoa percebeu que havia perdido, né, de uma empresa, ele entrou em contato, fez exatamente isso que o Silvio acabou de falar, né, isso é o boletim de ocorrência, e através de câmera de monitoramento eles viram quem foi o rapaz que pegou que achou o dinheiro, encontrou o dinheiro. Na verdade deveria ter devolvido, né? Não devolveu. Então, se não devolveu, já passou a ser outra coisa, né? Então eles foram atrás do rapaz. Então, a câmera de monitoramento, a gente acompanha programas jornalísticos televisionados, e a câmera de monitoramento vem sendo grande parceira da sociedade, grande parceira da defesa pública, da defensoria pública, né? Exatamente, Caio. A gente percebe com a implantação do projeto que os principais objetivos elencados no início do projeto foram alcançados, que é uma maior segurança do próprio munícipe, né? Das pessoas que estão circulando por essas áreas públicas, do nosso patrimônio público, nossos prédios contra vandalismo, a própria segurança do servidor público, né? Porque nós temos locais muito afastados, né? E que a próprio servidor público às vezes ele se sente um pouco inseguro, né? Porque trabalha à noite e está lá no terceiro turno fazendo algum tipo de ronda, ele acaba sendo um alvo bastante vulnerável. E por fim, a redução de custos, né? Todo projeto a gente tem que ter um objetivo de ter uma recuperação desse valor investido em um determinado tempo, tá? Nós temos uma situação dentro da prefeitura que agora no curto prazo ele vai ser regularizado, que é uma questão de horas extras com os vigias, tá? Então era uma situação irregular, porque as pessoas acabam dobrando a sua escala de serviço. Muitas pessoas dessas acabam não tendo o descanso correto durante a semana, e também não é respeitado em alguns casos o intervalo entre uma jornada e outra, porque faltam vigias, e você hoje com material humano é bastante difícil você fazer isso, né? Você tem que aliar uma tecnologia que permita uma vigilância remota à distância. Muito bem, Silvio,
Parabéns por esse prêmio, né? Agora eu quero falar um pouquinho com você sobre a Secretaria, né, de Administração de modo geral. Muda alguma coisa no político? Acontece algum tipo de movimentação diferenciada na sua secretaria em ano político? Conosco basicamente não, por ser uma secretaria bastante técnica, né? Mas logicamente por conta da lei eleitoral não se possibilita não é possibilitado o início de algumas obras. Existe uma data limite para se iniciar alguma obra, tá? Então, na verdade, para a Secretaria de Administração e Finanças, eu tenho aí um certo recesso em relação a alguns gastos novos, né? O gasto normal aí, corriqueiro da nossa manutenção, continua correndo de uma certa forma normal. É sempre bom deixar claro para as pessoas ouvirem em casa, né, que ano político é um ano diferenciado, né? Sim. Trata-se de um ano diferenciado e algumas coisas por lei não podem ser feitas, né, Silvio? Exatamente. Então, para que as pessoas fiquem... Desculpa, Caio. Pode, fica à vontade. A nossa grande preocupação que contempla a nossa pasta é a própria tecnologia de informação, a nossa informática. Então, nós soubemos e já fomos vítimas recentemente de ataque de hackers ao site da prefeitura. Eu até ia questionar sobre isso, como é que aconteceu esse ataque? Ainda existe uma investigação sendo feita a respeito disso, Rony, porque é extremamente difícil você localizar isso, tá? A gente já tem até indícios do próprio IP, qual foi o computador que fez isso. Então essas informações estão sendo passadas para a Procuradoria-Geral do município e o Dr. Rodrigo já está buscando uma investigação junto com a Polícia Civil em relação a isso. Os ataques são constantes, né? Poucas pessoas conseguem quebrar as barreiras de proteção que existem no nosso sistema, mas alguns hackers conseguem fazer isso e é uma preocupação muito grande em relação ao nosso banco de dados, né? Para ter uma ideia, a prefeitura possui uma empresa terceirizada que nos auxilia nesse monitoramento através do Firewall, que é um software específico para isso. Mas os hackers, eles são muitos e são muito criativos, né? Então eles estão direto tentando quebrar essa barreira. Uma medida que nós tomamos, que nós detectamos ser um ponto muito frágil do nosso sistema, era a nossa homepage da prefeitura, a nossa página oficial da prefeitura. Ela foi desenvolvida internamente há muito tempo atrás e ela não tinha uma segurança muito boa em relação a isso. Nós migramos a nossa página, as pessoas que utilizam a página da prefeitura perceberam aí na última semana que mudou, né? Não é só o visual que mudou. Nós estamos utilizando o portal da IPM, que é a empresa que gerencia todo o nosso software, né? Então hoje a prefeitura já está muito melhor protegida em relação a isso. Mas eles o ataque foi só para tirar os dados mesmo? Acabou perdendo algum dado? Colocaram algum anúncio no site ou foi só invadiram mesmo? Eles invadem, né? Graças a Deus não teve nenhum dano ao nosso banco de dados, né? Eles simplesmente colocam uma música, eles colocam alguma coisa ali, é como se fosse um vandalismo digital, né? Alguns hackers. Alguns outros não, né? Vem mesmo com o propósito de pegar banco de dados, tal, e em alguns casos até eles cobram para devolver as tuas informações. Até que se prove o contrário, não se sabe ainda por que invadiram, né? Propriamente por que invadiram, até que se prove. E eu acabei entrando nesse assunto porque no período eleitoral é mais comum essa tentativa de invasão. Os ataques se tornam mais frequentes. Exatamente. E quando você falou ali sobre o IP, né, que é de Santa Catarina, tem a localização aproximada desse IP? Eu não tenho essa informação, Rony, mas pela informação preliminar que me passaram é aqui de Santa Catarina. Aqui de Santa Catarina. Que pena, que bom seria se essas pessoas usassem a inteligência, né? Sim. Que tem pro bem, né? Exatamente. Que bom seria, né? Tempo e inteligência, né? Não é fácil fazer e requer tempo, né? Fazer isso. Exatamente. E requer ser realmente muito bom, né? No que faz. Agora, bom no sentido de fazer, não no sentido do ato, né? Exato. Que é brincadeira, está invadindo o site da prefeitura. O que tem no site agora, nesse site que eu estou com ele aberto na minha frente, que já eram as mesmas opções que tinha no outro, Silvio? Sim, aí foi um trabalho bastante árduo do Paulo, que é o nosso diretor de informática. Fez correndo, mas fez bem feito. Fez correndo, uma parceria junto com a própria IPM, né? Eles conseguiram fazer a migração das informações, né? Tem uma novidade aqui, já vou fazer um spoiler aqui, né? Ela ainda está em fase de teste.
mas na segunda-feira nós fizemos uma licitação, e essa licitação ela foi transmitida ao vivo pelo Facebook. Então, quando você abrir a página da prefeitura, vai ter um link ali piscando, sinalizando que está ocorrendo alguma licitação. Então, a pessoa clicando ali, ela já vai direto para o Facebook e consegue assistir ao vivo todo o trâmite da licitação. Qual é a ideia disso? É transparência? Transparência. A Prefeitura de Indaial, ela está agora elaborando um projeto de lei que vai para a Câmara de Vereadores para aprovação, onde vai ser ampliado o controle interno. Então, dentro desse novo conceito de transparência, junto com o controle interno, vai ter uma pessoa trabalhando especificamente em transparência pública e ouvidoria. Então, o Ministério Público está orientando as cidades para melhorar e ampliar o controle interno. Então, vocês vão perceber que em breve o nosso controle interno ele vai estar com um trabalho muito forte em relação a isso, e a transparência pública é algo que todo mundo cobra, né? Parece que a gestão pública é uma caixa preta, e na verdade não é isso, só que nós temos que criar mecanismos para que a população tenha acesso a essas informações. Muito bem. Silvio, mais alguma colocação? Fica à vontade. Não, seria isso, Caio e Rony, agradeço aqui o espaço da Rádio Clube de Indaial para trazer essas informações, né, e esclarecimentos para